Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Atualmente, nos Estados Unidos, Nova York é o estado mais afetado pela peste chinesa. São 319 mil casos confirmados até o momento. Nesta quarta-feira, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, afirmou que um levantamento feito por um instituto de pesquisa comprovou que o isolamento social não ajudou no combate à pandemia em seu estado. Pois incríveis 2/3 dos pacientes recentemente hospitalizados foram infectados mesmo estando dentro de casa. This is a surprise. Overwhelmingly, the people were at home, where there's been a lot of speculation about this. A lot of people, again, had opinions. A lot of people have been arguing where they come from and where we should be focusing. But if you notice, 18% of the people came from nursing homes. Less than 1% came from jail or prison. 2% came from the homeless population. 2% from other congregate facilities. But 66% of the people were at home, which is shocking to us. Transportation method, we thought maybe they were taking public transportation, and we've taken special precautions on public transportation, but actually no, because these people were literally at home. 2% took car services, 9% were driving their own vehicle. Only 4% were taking public transportation, 2% were walking. 84% were at home, literally. Were they working? No. They were retired or they were unemployed. Only 17% working. So that says they're not working, they're not traveling, they're predominantly downstate, predominantly minority, predominantly older, predominantly non-essential employees, and that's important. We were thinking that maybe we were going to find a higher percentage of essential employees who were getting sick because they were going to work, that these may be nurses, doctors, transit workers. That's not the case. And they were predominantly at home. Recentemente, a OMS afirmou que a Suécia, país que não fez lockdown, país que durante a pandemia manteve escolas e restaurantes funcionando normalmente, é um modelo a ser seguido. A Austrália, que este mês começou a anunciar o relaxamento de todas as medidas restritivas, foi elogiada pela doutora Margaret Harris, porta-voz da OMS. Abre aspas para a doutora. Há muito mais coisas envolvidas do que simplesmente fechar tudo. A Austrália fez testes em massa, mapeamento das zonas com maior grau de contágio comunitário, isolamento direcionado, medidas sanitárias customizadas por região, entre outras ações eficazes. Nós nunca recomendamos o lockdown. O que dissemos foi para rastrear, investigar, isolar e tratar. Fecha aspas. No último dia 23 de abril, o Financial Times publicou uma reportagem sobre a decisão do governo japonês de não adotar o modelo de quarentena que foi implantado na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Na matéria, o presidente do comitê de especialistas que assessora o primeiro-ministro Shinzo Abe diz que logo no começo da epidemia reconheceram a impossibilidade de se extinguir o vírus em curto prazo, necessitando, portanto, administrar a situação sem criar males maiores e respeitando o direito constitucional de ir e vir dos cidadãos japoneses. Eu vou até repetir, administrar a situação sem criar males maiores e respeitando o direito constitucional de ir e vir dos cidadãos japoneses. Em contrapartida, aqui no Brasil, João Dória essa semana disse que como São Paulo não está cumprindo a meta de isolamento, que é de 50%, não será possível flexibilizar a quarentena. Deu para entender? Como a população não obedeceu às exigências do ditador paulista, agora será obrigada a ficar mais tempo de castigo. Ele fez isso justamente para criar um clima policialesco e de animosidade constante entre os cidadãos. Afinal, quando você ousar sair de casa, será visto pelo seu vizinho como o grande responsável por ele estar sem trabalhar, ou pior, por ter perdido o emprego. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel ameaça decretar lockdown total. O carioca vai ter que pedir autorização para ir à padaria.
o prefeito tucano da capital paulista, o senhor Bruno Covas, na tentativa de manter as pessoas em casa, resolveu ter a brilhante ideia de fechar as principais vias da cidade. E o resultado foi óbvio: trânsito e caos. Teve até ambulância que ficou travada no congestionamento. É claro que essa medida não durou 2 dias. O prefeito percebeu a burrice. No entanto, agora ele teve outra ideia genial: fazer um mega rodízio com metade dos carros impedidos de circular. O carro com placa de final ímpar não pode transitar nos dias ímpares. E o carro com placa de final par não pode transitar nos dias pares. Bom, com um QI de um queijo gorgonzola já dá para vislumbrar o que vai acontecer. Teremos mais pessoas nos ônibus e metrôs. Os transportes públicos ficarão lotados e aumentará o contágio viral. Fora que teremos também menos táxi e Uber para quem precisa ir ao hospital. O pior é que todas as medidas tirânicas e burras que são tomadas por governadores e prefeitos são tomadas em nome de uma suposta ciência. Dória enche a boca para falar que está seguindo as recomendações da ciência. Aí eu te pergunto, onde está o estudo científico, com mapas, cálculos e dados, explicitando que só é possível flexibilizar a quarentena em uma determinada cidade quando 50% da população estiver em isolamento? Onde está o estudo científico mostrando que impedir a circulação de automóveis diminui o contágio do vírus? O prefeito de São Paulo seguiu o exemplo de qual país para ampliar o rodízio de veículos na cidade? E se essa medida foi feita em algum lugar, onde estão os números mostrando seu resultado e eficiência? A verdade é que não existe ciência envolvida. Eles agem de acordo com suas cabeças vazias e o pior é que se valem da repressão estatal para que a população obedeça às suas decisões irresponsáveis. Quando a epidemia começou a ser percebida, havia 2 teorias sobre como contê-la: a do isolamento vertical e a do isolamento horizontal. Ambas foram experimentadas e o resultado é muito evidente. Depois de 1 mês de quarentena horizontal, a Itália, com 60 milhões de habitantes, computou quase 23 mil óbitos. Japão, Coreia e Taiwan, com 200 milhões de habitantes ao todo, optaram pela quarentena vertical e não somaram no mesmo período nem 374 óbitos. Isso são dados reais, são os resultados práticos dos 2 modelos divergentes de contenção do vírus. A verdadeira ciência exige de um governante que esses resultados sejam mensurados e comparados antes de tomar qualquer decisão envolvendo vidas humanas. Porém, os quarentistas não querem ampliar o entendimento da situação. Estão fixados na sua crença e todos que tentam demovê-los dela são logo chamados de insensíveis, que não se importam com a vida humana. A grande verdade é que todas as previsões dos defensores assíduos da quarentena horizontal falharam. Nenhum deles conseguem dizer até quando as pessoas devem ficar presas em suas casas, sem trabalhar. Os estudos que foram usados para justificar as medidas drásticas de isolamento já foram refutados. Todos os estudos apresentaram erros de metodologia. Se os governadores e prefeitos seguissem de fato a ciência, como enchem a boca para dizer, ao final de 1 mês de quarentena, percebendo o índice de desemprego crescendo de forma avassaladora, eles repensariam suas decisões e levariam em conta os resultados obtidos no Japão, na Coreia, na Suécia e em Taiwan. Se os governadores e prefeitos seguissem de fato a ciência, levariam em consideração os inúmeros médicos e cientistas que lá atrás previram que o vírus não se disseminaria por aqui da mesma forma que nos Estados Unidos e na Europa. Por conta aí das nossas características climáticas e demográficas, previsão esta que vem se mostrando verdadeira, tanto que a porcentagem de óbitos no Brasil por 1 milhão de habitantes é de 7, enquanto na Itália é mais de 350.
No entanto, os governadores, os prefeitos e até a grande mídia que defenderam a paralisação agora querem fugir da responsabilidade pela tragédia que provocaram. Já são mais de 10 milhões de desempregos formais, fora os trabalhadores autônomos que perderam suas rendas. O remédio está sendo bem pior que a doença. E ao invés de reconhecerem o erro, o que poderia aí nos levar a uma solução, preferem manipular os dados e distorcer a realidade a fim de justificarem o injustificável. Eles até torcem para que os hospitais de campanha fiquem com todos os leitos ocupados logo. O fato é que impuseram a quarentena sem qualquer planejamento, esperando que ela, por si só, extinguisse o problema. E agora que ficou provado que ela não funciona, permanecem insistindo no erro. E com o apoio da imprensa e do gado que fica em casa assistindo a Globo, preferem proibir a atividade econômica e criminalizar o cidadão que caminha na praia, na praça ou em algum parque. O que temos que entender é que governadores e prefeitos que insistem nas medidas draconianas de contenção do vírus, privando o seu direito de ir e vir, rastreando sua localização e algemando o cidadão de bem, estão apenas se valendo do pânico para ampliar seus poderes, enquanto fazem uso dos decretos de calamidade pública para driblar a necessidade de licitações, fugir da lei de responsabilidade e fazer farra com dinheiro daqueles que ainda conseguem pagar seus impostos. Essa semana veio à tona que o João Dória contratou sem licitação uma empresa para a confecção de aventais descartáveis. Gastou um valor superior a 14 milhões de reais. Porém, descobriram que a empresa contratada nunca trabalhou com produtos ligados à saúde. De acordo com seu contrato social, a suposta empresa tem como natureza de seus serviços o comércio de brinquedos, de artigos recreativos e organização de feiras e eventos. Alguns deputados, sabendo disso, foram visitar as instalações da empresa. Quando chegaram no local, se depararam com uma casa comum, sem nenhum sinal de atividade comercial. O Jornal da Record foi até a tal casa tentar conversar com o morador. E depois de muito custo, conseguiu um contato. Mas quando o suposto dono da empresa foi questionado sobre a contratação, respondeu que a produção dos tais aventais havia sido terceirizada. No entanto, ele se recusou a dar o nome e o endereço dos seus fornecedores. Casos assim estão pipocando em todo o território nacional. Fora a já sabida discrepância absurda nos preços que os governadores de cada estado estão pagando nos respiradores que são essenciais para salvar vidas. Em face disso tudo, será que é tão difícil entender que tem muita gente se beneficiando com a desgraça e por isso fazendo de tudo para manter um clima de pânico? O Jornal da Cidade fez uma matéria seguindo dados fornecidos pelo Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, que é um portal desenvolvido para nos fornecer dados sobre nascimentos, casamentos e óbitos. E segundo a matéria, em abril de 2020, tivemos 94.129 óbitos no Brasil. Isso são números totais, incluindo doenças, homicídios, acidentes de trânsito e etc. E em 2019, também no mês de abril, foram registrados 99.597 óbitos no total. Quase 6 mil a mais e sem pandemia de vírus chinês. Ou seja, sem focarmos nas realidades regionais, descobrimos que em abril de 2019 faleceram no Brasil mais pessoas do que em abril de 2020. Será que isso não é um tanto quanto estranho? Aí você pode se questionar sobre os hospitais estarem lotados. Ligue para qualquer hospital privado da sua cidade e pergunte se os leitos estão todos ocupados. Não estão. Longe disso, mesmo em São Paulo, que é o epicentro da epidemia, os hospitais privados estão longe de ficarem sem leitos. Porém, é verdade que os hospitais públicos estão sim na capacidade limite. Só que quando não estiveram, a saúde pública sempre operou no limite. Sempre vimos reportagens com as pessoas sendo tratadas nos corredores.
É claro que em algumas regiões, agora por conta do vírus, a situação piorou bastante. Veja bem, eu não sou um louco negacionista. O problema existe, o vírus é real e não é uma gripezinha, é bem pior. E como ele tem uma capacidade de contágio absurda, muitas pessoas vão a óbito. Sendo assim, você deve se cuidar, usar máscara, proteger seus parentes mais idosos. Eles precisam sim ficar em isolamento. Eu, por exemplo, é claro que eu tenho medo de pegar esse vírus. Apesar de não pertencer ao grupo de risco, vai saber como ele agiria no meu organismo. Por isso, só saio na rua com máscara. Evito aglomerações. Se toco em qualquer lugar fora da minha casa, já passo o álcool gel nas mãos. Porém, é inquestionável que existe uma distorção da realidade por parte da grande mídia e de todo o estamento político para potencializar a situação. E isso se dá por diversas razões, principalmente razões políticas. Não acho que seja o momento de voltar a abrir os cinemas, teatros ou voltar a ter jogos de futebol com arquibancadas lotadas. Evitar aglomerações é importante. Só que as medidas restritivas drásticas adotadas por prefeitos e governadores, medidas que aviltam nossa liberdade individual e nossas garantias constitucionais, precisam acabar. Temos que reabrir o nosso comércio. Temos que voltar às atividades em nossas empresas. Temos que voltar ao trabalho e correr atrás do prejuízo. E nem que seja através da desobediência civil, a situação já chegou no limite. Bom, eu quero encerrar esse vídeo lendo um texto escrito pelo extraordinário C.S. Lewis em 1948. 3 anos depois da explosão da bomba em Hiroshima, época em que o mundo estava em pânico com a iminência de uma possível guerra nuclear. Lembrando que todos os livros do C.S. Lewis estão disponíveis na minha biblioteca, bibliotecadoluiz.com.br. Então vamos lá, abre aspas para ele. Você, bem como todos os que você ama, já estavam com suas vidas sentenciadas antes da bomba atômica ter sido inventada. E uma boa parte de nós iremos morrer de uma maneira desagradável. Nós, de fato, temos uma grande vantagem sobre os nossos antepassados: anestesia. É perfeitamente ridículo sair por aí choramingando com rostos longos porque os cientistas adicionaram mais uma opção de óbito doloroso e prematuro a um mundo já arrepiado por tantas opções, no qual a morte em si não é uma opção, mas uma certeza. Sendo assim, a primeira coisa a fazer é controlar-se. Se todos nós vamos ser destruídos por uma bomba atômica, quando a bomba chegar, que ela nos encontre fazendo as coisas sensatas e humanas, orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, dando banho nas crianças, e não amontoados como ovelhas amedrontadas pensando sobre bombas. Afinal, elas podem quebrar os nossos corpos, mas elas não precisam dominar as nossas mentes. Fecha aspas. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!